Hoje a gente vai terminar de falar das funções, das funções oxigenadas. Faltam falar dessas funções aí que estão no título do slide, que são os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos e os ésteres. E essa parte, esses grupos funcionais, né, essas funções, tem algumas delas que a gente já vai começar a falar de um pouquinho de reação orgânica. E aí, assim, reação orgânica é muito importante para o Enem. E eu acho bom já ir, tipo, colocando à medida que a gente vai vendo e não deixar tudo para o final, porque tanto para adiantar para o final, quanto para ir contextualizando melhor e fazendo mais sentido, né? Então, o primeiro aqui que a gente vai falar, ó, são dos aldeídos. Os aldeídos, eles são compostos que possuem o grupo funcional sendo a carbonila, que tá aqui no cantinho, né? C dupla OH. É uma carbonila na extremidade. Lembra que quando eu dei a aula lá de apresentação de função, eu falei para vocês, quando a carbonila está na extremidade, ou seja, tá nas pontas da cadeia, ela aquela molécula é um aldeído. Se a carbonila estiver no meio da cadeia, é uma cetona. Nesse caso aqui, ó, a gente está falando de uma extremidade, tem um hidrogênio aqui, não tem como esse carbono fazer mais ligação. O aldeído a gente representa, quando a gente está escrevendo a fórmula molecular, como CHO, né, que é o C, o H e o O. E é isso, né? Ligado a um carbono, quando fala que está ligado a um carbono primário, é a mesma coisa que falar que ela está na extremidade. E aí, uma coisa importante é saber de onde vem os aldeídos. Os aldeídos, eles são obtidos a partir da oxidação de álcoois. Vamos por parte. Primeira coisa, o que é oxidação? Oxidação é aumentar o NOx. Então, é aumentar o número de oxidação daquele átomo. E como que a gente aumenta o número de oxidação? Perdendo elétrons. Então, quando o carbono ele perder elétrons, ele vai oxidar. E aí eu coloquei aqui num boxzinho aqui embaixo, falando, na orgânica, oxidar é ganhar oxigênio ou perder hidrogênio. Então, essas duas coisas, elas resultam no produto final como oxidação. Porque se você ganha um hidrogênio, vamos pensar assim, o oxigênio é muito eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons para o seu lado. Então, a outro átomo vai perder elétron e vai oxidar. E tirar hidrogênio vai acontecer o mesmo efeito. Você vai tirar o hidrogênio, vai diminuir o número de elétrons daquela molécula. Beleza? E aí, quando os álcoois são colocados em meios oxidantes, ou seja, são meios propícios para que ocorra uma oxidação. Porque se você deixar um álcool exposto ao ambiente, muito provavelmente ele não vai oxidar sozinho. Né? Você tem que ter um meio reacional que propicie, que seja correto, né? Que tenha as condições necessárias para que aquele álcool sofra oxidação. E aí, ó, os agentes oxidantes, ou seja, os compostos que devem estar naquele meio para que ocorra oxidação, são esses daí que eu escrevi, né? O KMNO4, o K2CR2O7, o próprio oxigênio e o ozônio, né, que é o O3. Eu não me recordo o nome dessas coisas aqui, desculpa, mas não é necessário mesmo. E aí, quando você tem um meio que tem um álcool e essas substâncias, vai ser um meio que vai favorecer a oxidação daquele álcool. Só que a gente não vai ficar escrevendo isso daqui na oxidação, não, na reação, né? É muita perda de tempo.
Então, como que você vai olhar para aquela reação e saber que ela é uma reação de oxidação? Quando você tiver, ó, você tem a setinha da reação, né? Você escreve os reagentes, coloca a setinha da reação e um oxigênio entre colchete. Essa simbologia é a simbologia de oxidação, beleza? E aí vamos entender como que um álcool vai virar um aldeído. Então, eu vou ter um álcool nesse meio reacional oxidante. Então, ó, para a gente ter um aldeído, o primeiro fato tem que ser um álcool primário. Beleza? O que é um álcool primário? É um álcool em que o OH está ligado a um carbono primário, certo? É um carbono que só está ligado a um outro carbono. Por exemplo, aqui na reação aqui embaixo, ó, esse carbono central, ele é um carbono primário. E aí, o OH se liga a ele e esse álcool é um álcool primário. Então, ó, vamos acompanhar aqui. Como que isso a gente vai ter uma aula só para falar de reação de oxidação e redução. Só que quando a gente chegar lá, a gente só vai revisar essa parte, porque é exatamente isso que cai. Então, essa parte é importante também a gente prestar atenção. Ó, a regra é o oxigênio. Lembrando que oxidar na química orgânica é a mesma coisa que adicionar oxigênio ou retirar hidrogênio. Então, vamos pensar aqui, como a gente está falando de um meio reacional com oxigênio, a gente vai pensar na questão de adicionar oxigênio. Então, a regra é: o oxigênio vai atacar o hidrogênio ligado ao carbono funcional. O que isso significa? O oxigênio, ele vai se ligar com o hidrogênio do carbono que está ligado à hidroxila. Então, ó, vamos aqui, a gente tem uma hidroxila, o carbono ligado a essa hidroxila. E aí, ó, a gente tem dois hidrogênios que estão ligados a esse carbono, que está ligado à hidroxila, que é o carbono funcional, é o carbono que contém a função. Então, o oxigênio, quando for acontecer a reação de oxidação, vai atacar um desses dois hidrogênios, tá? Essa é a regra. E aí, ó, vamos ver como que isso vai acontecer. A gente tem aqui o oxigênio do meio reacional. Esse oxigênio, então, ele vai se ligar a um desses hidrogênios. Então, ó, a gente vai ter uma estrutura, ele vai vir aqui e vai ligar aqui no meio. Aí a gente vai ficar com uma estrutura, ó, vou desenhar aqui para vocês. Ficar aqui, a gente tem um CH3, ó, um OH que já existia, um novo OH, vou até pôr de outra cor aqui, ó, vou pôr de roxo. Um outro OH que veio, o H já tinha, né? O H já existia. O que aconteceu é que a gente adicionou o oxigênio. Então, aqui tinha um OH com o oxigênio que foi adicionado e um outro H. Só que isso daqui não pode acontecer. Essa estrutura, ela não pode existir, porque ela é uma estrutura dihidroxilada. É uma estrutura que tem duas hidroxilas, dois OHs, em um mesmo carbono. A gente não pode ter duas hidroxilas em um mesmo carbono. Então, o que vai acontecer? A gente tem que, ó, eu escrevi aqui, que desidratar essa molécula. Então, além aqui, tá vendo aqui na setinha que tem um H2O saindo? Como que o meio reacional para desidratar é um meio ácido. Então, além da gente ter um meio oxidante com aqueles reagentes que eu mostrei, a gente vai ter que ter um meio, geralmente com adição de ácido sulfúrico, H2CO4. H2SO4, tá? Mas, enfim, você não precisa de saber isso. Você tem que saber que essa estrutura que está escrita aqui com duas hidroxilas, ela não pode acontecer. Ela vai desidratar. Como que ela vai desidratar? A gente vai pegar, ó, um OH de uma hidroxila e um H da outra hidroxila. Isso daqui, ó, são dois Hs e um O. Isso é água, é H2O. Tem dois hidrogênios e um oxigênio. Sobrou, então, um oxigênio fazendo uma ligação
e sobrou uma ligação livre. Essa ligação livre, ela vai vir e vai passar, ela por ressonância, ela vem e faz a dupla ligação do oxigênio. Então, no final, a gente vai ter uma molécula H3C, C dupla O, H. Esse dupla O veio dessa ligação que passou para o oxigênio e o outro H que tinha saiu junto com o H para formar água. Isso daqui que a gente formou é um aldeído. É um C dupla OH. Entenderam? Responde aí para mim se entenderam ou não. Sim? Então, pode ter um carbono com duas hidroxilas ligadas a ele? Não. O que vai ter que acontecer? Vai desidratar. Vai sair um OH de um e um H do outro. Vai ficar uma ligação livre. Essa ligação livre vai vir fazer parte aqui da ligação dupla do oxigênio. Virou um aldeído. Pronto, a gente descobriu qual que é a formação do aldeído, como que se forma um aldeído. Só que a gente está falando de álcool primário. O álcool primário, ele tem, aqui ele tem um hidrogênio que já foi atacado, beleza. Mas a gente tem, outro hidrogênio. Esse outro hidrogênio está aqui, é o hidrogênio ligado ao carbono funcional, ligado ao carbono que tem o grupo funcional. Nesse caso agora, o grupo funcional já é o C duplo O. O que vai acontecer? O mesmo processo de novo. Então, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. Esse oxigênio, ele vai vir e vai se ligar a esse hidrogênio. A gente vai ficar com uma molécula, eu não vou nem desenhar separado. Esse oxigênio veio aqui e se ligou aqui. É esse oxigênio aqui, Então, virou um C dupla O, OH. Agora não tem como desidratar, porque não tem outra hidroxila, é uma hidroxila só. Isso daqui é o quê? É um ácido carboxílico. Então, o que a gente descobre? Que a gente tem duas possibilidades de produto a partir da reação de oxidação de um álcool primário. A gente pode parar ela aqui e ter um aldeído, ou a gente pode fazer uma outra oxidação a partir do aldeído e chegar num ácido carboxílico. Ah, Ana Luísa, como que eu vou saber se vai ser uma ou se vai ser outra? Depende da quantidade de oxigênio que você tiver no meio. Se eu tiver uma quantidade de oxigênio controlada, a gente consegue calcular isso em estequiometria da quantidade de mols de oxigênio que eu vou precisar para reagir com cada uma dessas etapas. Então, em condições de laboratório, eu vou lá e coloco a quantidade de oxigênio de acordo com o produto que eu quero. Se eu quero fazer um aldeído, eu vou colocar menos oxigênio. Se eu quero que chegue a um ácido carboxílico, eu vou ter que colocar oxigênio suficiente para que ocorra uma oxidação 2 vezes. Entendeu? E assim são formados tanto os aldeídos quanto os ácidos carboxílicos. Né? Eles são formados a partir de um mesmo produto, que é um álcool primário. A diferença, então, é a quantidade de oxigênio que vai ser necessária para acontecer essa reação. E aí eu coloquei aqui, o Enem adora isso. Esse aplicativo é um saco, gente, que tem que apagar um risquinho por outro. Não tem como apagar tudo de uma vez. Mas, enfim, primeira coisa, entenderam essa parte? A Gabriela falou que sim, o Caio tinha falado que sim. Entenderam que o negócio continua oxidando até chegar no ácido carboxílico? Beleza. Hein, galera? Se não tiver entendido, eu acho complexozinho, assim, né? São vários processos, mas faz sentido no final. Enfim, se vocês tiverem dúvida, pode falar que eu respondo. Vocês não estão querendo conversar comigo? Mas tudo bem.
Aí eu coloquei aqui uma coisa que o Enem adora, que é o quê? Contextualizar com o cotidiano. Sempre, né? Tudo que tiver cotidiano, o Enem vai gostar. Eu falei sobre o bafômetro, eu coloquei aqui para falar sobre o bafômetro. O que que acontece? Eu nem coloquei a reação aqui, mas eu posso mostrar, deixa eu pesquisar ela aqui para vocês. Vou abrir uma reação aqui para ficar mais fácil. Eu devia ter posto no slide, né? Esqueci. Cadê? Deixa eu achar uma. Aqui, essa daqui dá pra ver. Ó, a gente tem aqui, quando você bebe, se você bebe, quando alguém bebe, né? A pessoa bebe, ela tá bebendo o quê? Álcool, certo? Não é, vamos dizer que você tá bebendo, sei lá, essas bebidas comuns que as pessoas bebem. Geralmente é etanol. Etanol é um álcool primário. E aí você bebe, aquela substância tá ali no seu corpo, né? Tá correndo pelo seu sangue e tal, até que aconteça um, um metabolismo do álcool no fígado. Mas, assim, enquanto isso, você tá ali com o álcool correndo pelo seu sangue. E aí, ó, o álcool aqui, ó. Álcool dietileno é o etanol, né? É um nome comercial, sei lá. Nunca tinha ouvido, mas é o etanol, ó, 2 carbonos. Aí, ó, olha o meio reacional. A gente tem o K2C2O7, que é o meio oxidante, e a gente tem o ácido sulfúrico, que é o quê? Que é o meio desidratante. E aí, olha aqui, chama dicromato de potássio. O dicromato de potássio, que é o meio oxidante, ele é geralmente de uma cor avermelhada, meio laranja avermelhado. Aí você tá lá. Aquele dicromato tá no aparelho do bafômetro. Quando você sopra o álcool que está na sua corrente sanguínea, lá você vai exalar álcool, né? Você vai expirar álcool. E aí, esse álcool que você sopra, ele vai entrar em contato com o dicromato de potássio, que é laranja avermelhado. Vai acontecer a reação que eu acabei de mostrar para vocês e vai se formar um, vamos formar outros produtos. Aqui, ó, vai chegar até o ácido acético. E chega até o ácido acético, beleza, mas o que que importa aqui pra gente? É que esse dicromato, durante a reação, ele virou sulfato de crômio. E aí o sulfato de crômio é verde. E quando tem essa mudança de cor, dá para ver que realmente aquele ar exalado ali tinha álcool. Porque se fosse o ar normal, o CO2 que você exala normalmente, ele não faria com que essa reação aconteça. Se você tiver bebido e tiver álcool circulando pelo seu corpo, você vai soprar o bafômetro, essa reação vai acontecer uma mudança de cor no meio reacional, e aí vai ser detectado que você realmente ingeriu álcool. Beleza? Então, nomenclatura agora, nomenclatura de aldeído. O aldeído, o sufixo que identifica o aldeído é o al, al, e, como sempre, as demais regras seguem a mesma coisa. Só que no nome do aldeído, a gente tem nomenclatura usual. Essa nomenclatura do sufixo al é a nomenclatura da IUPAC. É a nomenclatura oficial. E no caso, a gente também vai ter que decorar a usual. Então, ó, a da IUPAC termina em al. A usual, a gente vai colocar o nome aldeído, o prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos, e o final vai ser ico. Mas assim, vou te dizer que a gente usa isso daqui para compostos que têm 1 e 2 carbonos, tá? Fora isso, né, não precisa de saber.
tá? Então, olha aqui, a gente tem um carbono, o primeiro aqui que eu tô fazendo, um carbono simplesinho, não tem ramificação, não tem nada. Um carbono é match. An, porque só tem ligação simples, al, porque é o sufixo do aldeído. Certo? Aí, olha aqui como é que ele colocou a nomenclatura usual. Aldeído, beleza. Só que aí ele vem aqui, você tá acostumado com met, et, prop, but, ele vem com um tal de form. F-O-R-M, ó, form. Aí você pensa, que desgraça é essa, Jesus? O que é isso? Aí é mais um detalhe, né? O prefixo form na nomenclatura, ó, eu até pus em maiúsculo aqui, na nomenclatura usual. Você não vai usar form e A7, que são os dois aqui que eu vou falar, em nomenclatura oficial. Isso daqui serve para nomenclatura usual. Então, na nomenclatura usual, além do met e do et, que significa, respectivamente, um e dois carbonos, a gente pode falar de form e A7. Form para um carbono, A7 para dois carbonos. Então, ó, quando ele fala aqui aldeído fórmico, o fórmico significa que vem de um carbono. Ico, porque é realmente o final da nomenclatura usual de aldeído. Poderia ser aldeído mético? Nunca ouvi falar, eu acho que não, mas assim, não tenho certeza. Porque na usual a gente usa muito form e met, tá? Met para. Desculpa, gente. Form e A7, tá? Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Et, porque tem dois carbonos, ó, um e dois. An, porque só tem ligação simples. Al, porque é a nomenclatura de aldeído. Aí, olha o nome usual, aldeído acético. O A7 vem de dois carbonos. O ico é a terminação final. Aqui, a gente só tá, esses quatro aqui, ó, a gente só tá aumentando um carbono, ó. Então, aqui era met, aqui é et, aqui é prop. Por quê? Porque tem três carbonos. Propan, porque só tem ligação simples, al, que é terminação de aldeído. Como ficaria a nomenclatura usual aqui? Ficaria aldeído própico? Sim. Mas igual eu falei, usa? Não, geralmente é um e dois carbonos. Geralmente a gente só usa a nomenclatura usual para esses dois casos que eu mostrei para vocês aqui primeiro. Beleza? Vou apagar aqui que virou uma bagunça generalizada, minha tela. Então, não vou fazer o butanal é a mesma coisa, tá? É mesma estrutura, só que com quatro carbonos. Aí, ó, aqui vim aqui para baixo, tá, gente? Aqui no primeiro da segunda linha. A gente tem o grupo funcional aldeído. O carbono próximo ao grupo funcional é sempre o primeiro, então ele recebe a nomenclatura número 1. A partir daí, a gente numera o restante dos carbonos. E aí a gente descobre que tem uma ramificação no carbono 3 e a gente tem também no carbono 3 uma dupla ligação. A gente tem que indicar tudo isso. Sempre nome de ramificação vem primeiro. Então, 3-metil. 3-metil vem da ramificação. A ramificação é metil porque é uma ramificação de um carbono só. Aí o nome do composto, ele tem 5 carbonos. Pente é o prefixo para indicar 5 carbonos. A gente tem uma dupla. A dupla a gente representa como? Por N. Só que essa dupla está no carbono de número 3. Então, pente 3, N, porque é dupla, al, porque é a terminação de dupla. Beleza? Aqui a gente tem um caso interessante, que é a gente tem as duas extremidades contendo grupo funcional. Eu acho que a gente não tinha visto nenhum caso desses assim antes, que tem dois grupos funcionais. O que a gente faz? Aqui a numeração tanto faz, né? Se eu começar um de uma ponta e um de outra, vai dar na mesma, porque as duas extremidades estão ligadas ao grupo funcional. E aí, ó, a gente vai dar o nome normal, são 3 carbonos, prop, an, porque
só tem ligação simples, aí a gente vai vir aqui, ó, e colocar dial. Di vem de 2, al vem do sufixo de aldeído. Indica o quê? Indica que tem 2 grupos aldeídos ligados naquela molécula. Esse O aqui, ele vem só para não ficar duas consoantes juntas, né? Porque se não tivesse esse O, ia ficar propandial, sabe? Ia ficar o N e o D juntos. Isso, não, segundo aí o PAC, não pode. Aí você vem e coloca esse Ozinho aqui. Mas não faz diferença também, não. Sim, sabe? Eu acho que não. E aí, o último caso, que é o grupo aldeído ligado a um anel de benzeno. A gente pode considerar isso daqui, lembra que cadeia principal ou é aberta ou é fechada. Então, ó, a cadeia principal, ela vai ser esse carbono, um carbono só. O benzeno vai ser tratado como o quê? Vai ser tratado como ramificação. Benzeno como ramificação, fenil. Fenil, met, porque só tem um carbono, porque só tem dupla, e al, porque é um aldeído. E aí, ó, a gente pode vir, ele deu um nome usual aqui, que é benzaldeído. Vamos pensar que, tipo, é como se, assim, o grupo, é como se a gente ignorasse esse carbono daqui, né? A gente falasse que a cadeia principal é essa daqui. É o próprio anel benzênico, mas é uma peculiaridade. Sempre nos grupos funcionais, o nome do anel benzênico, do grupo que tem o anel benzênico, sempre vai ter essa dupla nomenclatura, assim. Mas benzaldeído é usual. Mas você tem que saber, é bom saber, que chama bem, que além de, o oficial é o quê? Fenilmetanal. Mas pode ser que apareça benzaldeído. Mas eu acho que é bem prático de lembrar que benzo vem de benzeno, aldeído. É um aldeído ligado a um benzeno. Gente, meu computador não estava carregando, peraí. Só um minutinho. Tava na tomada, mas não estava carregando. Agora foi. Desculpa, gente. Enfim, entenderam a parte da nomenclatura? De boas? Que bom. Agora a gente vai falar das cetonas, né, que é primo do aldeído. Por quê? Porque eles têm o mesmo grupo funcional, a diferença é a posição. Eu já até tinha falado com vocês. É a carbonila do mesmo jeito, só que é a carbonila no meio da cadeia. Lá no aldeído era a carbonila na extremidade, aqui é a carbonila no meio, né? É a carbonila entre 2 carbonos. E aí, a gente tem também que entender a partir de onde as cetonas são formadas. Os aldeídos e os ácidos carboxílicos, eles são formados a partir da oxidação do álcool primário, do álcool em que o OH está ligado a um carbono primário. No caso das cetonas, a diferença vai ser que a gente vai estar tratando da oxidação de um álcool secundário. O que é um álcool secundário? É um álcool, é um OH, que está ligado em um carbono secundário. É um carbono que está ligado a 2 outros carbonos, né? Como se eu tivesse um carbono aqui e outro aqui. Esse álcool é um álcool secundário. E aí, o processo, gente, é o mesmo. O mesmo meio reacional, tem que ter o desidratante, o meio oxidante, tudo a mesma coisa. O que vai acontecer? E a regra também é a mesma. O oxigênio, ele vai atacar o hidrogênio disponível no carbono funcional. Qual que é o carbono funcional? É o carbono que está ligado ao OH. Então,
esse carbono, o oxigênio vai atacar esse hidrogênio. Por quê? Porque é o hidrogênio que está ligado ao carbono ligado ao grupo funcional. Lá no álcool primário, a gente tinha duas opções desse hidrogênio livre, né? Tanto é que a gente fazia uma oxidação, atacava um hidrogênio e gerava um produto, que era o aldeído, depois continuava, oxidava o outro hidrogênio e chegava no ácido carboxílico. Aqui a gente não tem essa possibilidade, porque aqui a gente só tem um hidrogênio disponível. Então, ó, o que vai acontecer? A gente vai vir com esse oxigênio e vai atacar esse hidrogênio. A gente vai ficar, eu vou escrever aqui no cantinho. Eu só vou inverter a posição para a gente ficar mais fácil de ver, ó. Eu vou colocar um OH aqui e um OH aqui. Tá, um CH3 e CH3. É a mesma molécula. Oh, meu Deus, cadê os trem que eu escrevi? Aqui. Eu só troquei a posição do hidrogênio, do OH com o CH3, mas é a mesma coisa. Como se eu tivesse só girado a molécula, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou vir, pode ficar um carbono dihidroxilado? Não. Eu vou ter que desidratar. Tiro o OH com outro H. Tiro e vira H2O. É uma reação de desidratação. Eu estou tirando água daquela substância. Aqui vai ficar a mesma coisa, ó, vai ficar uma ligação livre e um oxigênio com uma ligação só. Essa ligação vai vir e vai se juntar à outra, formando uma dupla ligação. Então, a gente vai ter a molécula, vai virar essa molécula aqui que está representada, que vai ficar com o CH3 para um lado, CH3 para o outro, e o dupla O no meio entre elas. É o mesmo processo da outra. Então, assim, se você tiver entendido a outra, você entende essa também. E assim, gente, eu tô dando um exemplo com esse número de carbonos, porque é um exemplo. Mas você pode ter um álcool com 20 carbonos e acontecer a mesma coisa do mesmo jeito, tá? É isso, eu acho, que tem para falar dessa parte. Então, ó, um álcool secundário vira cetona. Aqui tem outra possibilidade de reagir, de oxidar? Não, porque não tem nenhum hidrogênio livre mais, já oxidou tudo. Beleza? Aí, eu te pergunto, e o álcool terciário? O que a gente viu? Oxidação de álcool primário. Vira aldeído, depois vira ácido carboxílico. Oxidação de álcool secundário, vira cetona. E do álcool terciário? Eu até pus aqui, ó, vou pular isso, depois eu volto lá. O álcool terciário, gente, ele não oxida. Por que ele não oxida? Porque ele também não tem oxigênio disponível. Ó. Vamos dar um exemplo aqui de um álcool terciário. Ele vai ter um C com um H. E o álcool terciário é o quê? É um álcool que tem o OH ligado a um carbono terciário. Um carbono terciário é um carbono que vai estar ligado a 3 outros carbonos. CH3. Não tem nesse carbono, o carbono o carbono funcional é esse carbono aqui, do meio. Não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, tá lá, realize a oxidação desse álcool terciário. Você simplesmente coloca setinha e escreve não reage. Não tem como essa reação acontecer. Beleza? Nomenclatura de cetona. Acho que pra gente acabar. Deixa o ácido carboxílico para outro dia. Nomenclatura de cetona. Sufixo identificador de cetona é ona. Vocês veem que é bem fácil, né? Aldeído é o al. Cetona, o ona, vem de cetona, né? E aí, as demais regras permanecem a mesma coisa. Não tem nomenclatura usual. Olha que bonito. Então, ó, a gente tem aqui uma
essa cetona aqui, gente, ela é a menor cetona possível. Não tem como você ter uma cetona com menos de 3 carbonos. Porque se eu não tivesse esse carbono aqui, por exemplo, não seria uma cetona, seria um aldeído, porque aí o dupla O ficaria na extremidade, né? Então, uma propanona, que é uma cetona de 3 carbonos, que é essa daí que eu estou mostrando para vocês, ela é a menor cetona possível. Então, ó, tanto faz se o número 1 fosse aqui ou se o número 1 fosse no outro lado, porque está no meio, a contagem daria a mesma. O prop vem de 3 carbonos, o AN, porque só tem ligação simples, e o ONA, da cetona. Aí você me pergunta, cadê a numeração indicando que o ONA está no grupo 2? Precisa, sendo que essa é a menor cetona possível, indicar? Não precisa. Se você colocasse propan 2-ona, não estaria errado. Mas é simplesmente a questão de possibilidade, você não tem outra possibilidade para esse dupla O. Porque se ele tivesse ou no carbono de K ou no carbono de K, não seria cetona mais. Seria aldeído. Então, por isso que nesse caso a numeração é facultativa. Mas eu lembro que eu falei isso com vocês, que eu, por exemplo, quando eu estava estudando, eu sempre colocava que é melhor pecar pelo excesso, não estaria errado. Então, assim, é melhor você deixar o seu garantido, né, gente? E aí, o nome dela também pode ser, ó, acetona. A7, porque A7 vem o quê? De 3. Não é, gente, acetona. Não, acetona é só o nome comercial, esquece isso. O A7 não vem do carbono, porque A7 é de 2 carbonos. É o nome comercial da acetona. Acetona que a gente tira esmalte, que é solvente. Né? Essa é a acetona comercial, é a propanona. Desculpa, gente, eu falei besteira realmente. Esse A7 aqui não vem do outro A7. Não sei de onde que eu tirei isso. Aqui, ó. Esse composto, o número 1 tem que ser obrigatoriamente aqui, porque é o carbono mais próximo da função. Então, but, porque são 4, an, porque só tem ligação simples, 2, porque é o carbono que tá o ona, que tá a acetona. E já fica muito maçante, né? Porque é a mesma coisa sempre. Pentan 2-ona, nem vou. É a mesma coisa. Pente de 5 carbonos, an, de só tem ligação simples, 2, porque a cetona está no carbono de número 2, ona, que indica cetona. Vamos ver aqui uma interessante para fazer. Pentan 3-ona, mesma coisa. A única coisa é que a cetona saiu do carbono número 2 para ir para o carbono número 3. Esse daqui, ó, ele tem, a cetona tá aqui. Né? Então, esse carbono, o número 1 tem que obrigatoriamente ser aqui. Mas eu poderia vir e falar que a minha cadeia principal é aqui. Por que que eu não posso? Porque a minha prioridade, quando a gente estava estudando a prioridade de cadeia principal, é a cadeia que tem a dupla ligação. Então, eu tenho que selecionar essa cadeia como cadeia principal. E isso daqui vira o quê? Vira uma ramificação. Uma ramificação de 2 carbonos é etil. Então, a ramificação vem primeiro. A ramificação está no grupo 4, no carbono 4, 4 etil. Pente, porque tem 5 carbonos. O 4-en indica que o en da ligação dupla está no carbono de número 4. 2-ona, porque a cetona está no carbono de número 2. Percebam que aqui a gente teve a gente teve 3 indicações de número, porque a gente tem que numerar tudo. Compostos cíclicos, a gente escreve o ciclo antes, né? Então, é ciclo pentan nona de acetona. O carbono de número 1 é o carbono que tem a função. Se a gente tivesse um quadradinho assim, duplo, seria 4 carbonos, né? Seria o quê? Seria ciclo. 4 carbonos é o quê? But, só tem ligação simples an. O carbono, esse carbono aqui seria o carbono de número 1, porque é o carbono que tem a função. Então, ona.
Beleza? É bem simples assim mesmo. Você só coloca o ciclo na frente quando ele é cíclico. Beleza? Aqui, o último é aquela mesma história. O grupo, a cadeia principal é o que tem o grupo funcional. Então, o benzeno a gente trata como ramificação, como fenil. Beleza? Alguém tem alguma dúvida disso que eu falei, da reação ou da nomenclatura? Ou tá de boa? Claro, que bom. Então é isso, gente. Tô chateada. Vou parar de gravar aqui primeiro.